relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Levítico capítulo 23. Eu quero que os irmãos observem algo aqui, né? Levítico capítulo 23 fala sobre as 7 festas. E estas 7 festas, ela tem um significado profético, essas 7 festas, né? E nós devemos estar, né, observando que nós vamos falar sobre esta 5ª festa. Amém? A 5ª festa. E eu quero deixar assim bem patente, né, bem firmado sobre a festa, porque a mensagem é a festa das trombetas. Amém? É a festa das trombetas. Não é a festa, vamos dar um exemplo aqui, né? Não é a festa da Páscoa. Não é a festa dos pães ázimos. Não é a festa do Pentecoste. Não é a festa dos tabernáculos. Não é a festa da expiação, mas é a festa das trombetas. Amém? Então, tenha em mente isso. Isso é uma das coisas que eu estava meditando hoje, né, durante a tarde. E depois eu vou ler aqui o motivo disso. A festa das trombetas, né? A festa das trombetas, que se encontra em Levítico 23, verso 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel
dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês tereis descanso memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. Você vai observar, vamos só dar uma continuidade aqui, no verso 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Então veja que no primeiro dia do sétimo mês era a festa das trombetas. Aí, no dia 10 do mesmo mês, do sétimo mês, era a festa da expiação. E nós vemos aqui, que depois da festa da expiação, olha no versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos. Então, se vocês observaram, bem, então no mês sétimo, tinha quantas festas nesse mês sétimo? 3. 3 festas. No mês sétimo. A primeira festa era trombetas. Depois, expiação. Depois, tabernáculo. Certo? Todos no mês sétimo. Nós já falamos aqui sobre a festa dos tabernáculos. Nós já falamos sobre a festa da expiação. E agora nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado dentro da leitura sobre a festa das trombetas. Para que tinha a festa das trombetas? Amém? Vocês compreenderam, Todos compreenderam? Diga amém, Amém. Vamos falar sobre qual festa? A festa das trombetas, que acontecia no mês sétimo, Porém, ainda em pé, nós vamos ler ainda, para que vocês anotem aí, mais duas escrituras que também fala de trombeta. É bem importante diferenciar isto, que no livro de Isaías, capítulo 18, verso 1, fala sobre a trombeta. Quando se tocar a trombeta. Então está dizendo ali, e todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira no monte, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então veja aqui que essa trombeta aqui é singular. Em Isaías capítulo 27, 12, também diz: e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito.
e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Observe que Isaías diz uma grande trombeta. E os que andaram perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui nós vemos as trombetas, a festa das trombetas, e olhamos aqui que o profeta coloca aqui duas escrituras falando sobre a trombeta. Então, vocês apenas podem deixar aí num canto, como eu sempre digo, essa grande trombeta, e nós vamos falar sobre a festa das trombetas. Para isso, nesta noite, na leitura nossa que vamos ter, nós vamos ler, se possível, for até o versículo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler até o versículo. Bastante leitura que eu quero, mas eu quero ler, vou ver até onde o tempo nos permite, mas o pensamento nosso nessa noite, na leitura que vamos ter, se chama assim, uma base, certo? Uma base. Então eu quero que vocês foquem na leitura, uma base. O profeta vai falar, ele vai falar muito sobre, durante esses parágrafos que vamos ler, ele vai falar das experiências sobrenaturais, da aparição, dos 7 anjos, da espada que caiu, do Monte Pôr do Sol, das Montanhas Catalinas. E ele também vai mostrar a importância de um profeta. A importância de um profeta. Então, para que a igreja não se perca, mas vai falar sobre a festa das trombetas, e está falando sobre o profeta, Então, essa leitura nessa noite, ele dá assim um título, como uma base para irmos para a compreensão do que é a festa das trombetas. Todos compreenderam? É uma base. Então, vamos falar bastante nesta noite sobre essa base. É muito importante compreender essa base. Então, ele fala isso no parágrafo 77. Agora você pode. Vamos orar, senão eu deixo vocês em pé, e começo a pregar já, Vamos orar. Faça a sua oração individual, Faça a sua oração mesmo, com amor, aqueles que estão conosco. Depois eu vou dar o nome aqui, mas faça a sua oração. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor. Agradeço por estar aqui nesta noite, por poder estar em pé aqui no púlpito, e peço, Pai, que todos aqueles que estão acompanhando, ouvindo, que leram a Tua palavra, possam realmente, através do Teu Espírito, receber a porção deste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Mais uma vez. É importante essa base, É importante essa base. Agora nós vamos começar, então, aqui. Eu quero que vocês vejam
no parágrafo 34, começa a festa das trombetas. Agora, esta era uma reunião de Israel, onde eles se reuniam, está vendo? A festa das trombetas. Creio que só de nós falarmos um pouquinho ali já deu para entender, amém? A festa das trombetas era uma reunião de Israel, onde eles se reuniam, a festa das trombetas. Agora, tenho esperado por algum tempo para falar sobre o tema das 7 trombetas no livro de Apocalipse. E agora vamos repassar isto um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião, porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião. O porquê? Presta bem atenção, que ele, olha, eu quero falar sobre a festa das trombetas. Quero falar sobre a festa das trombetas. Há tempo, ele disse, eu tenho esperado para falar sobre o tema das 7 trombetas do livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, nós encontramos 7 trombetas no livro de Apocalipse. E ele queria falar sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Porém, ele disse, eu quero mostrar para vocês o porquê que ele não me permitiu falar sobre, nessa ocasião, no caso, nessa ocasião, né, para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião. Porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre, veja bem, sobre estas coisas. Eu sei que isto soa muito infantil, talvez para pessoas de grande instrução e entendimento. Mas para o cristão é diferente. Nós seguimos a liderança do Espírito Santo. Isso somente. Amém? Vocês conseguiram entender que ele vai falar aqui sobre a festa das trombetas. Ele não vai falar aqui sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Vocês compreenderam? Porque lá no livro de Apocalipse fala sobre as 7 trombetas, lá no livro de Apocalipse. E ele queria, como nós vimos, ele queria arrumar um lugar para falar sobre as 7 trombetas. Porque ele havia pregado, né, sobre as 7 eras. Ele havia pregado sobre os 7 selos. E ele queria pregar sobre as 7 trombetas. As 7 taças. Que é uma sequência, né? 7 eras, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que está lá no livro de Apocalipse. Vocês vão ver, depois nós vamos falar sobre isso mais, é uma sequência. Então, depois que ele pregou os 7 selos, ele queria pregar sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Porém, nós vimos aqui no culto passado, na leitura, que você viu que ele não conseguiu, né, alugar o lugar, estava difícil. E ele foi orar. Você lembra que ele disse que eu fui orar? Nós vamos ver aqui depois, né, o que ele vai falar sobre isso, sobre o porquê que o Espírito não permitiu ele arrumar um lugar específico e pregar sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Quando ele recebeu isto, ele disse, então, eu quero reunir com a igreja e falar o porquê. E para ele responder isto, ele vai falar sobre a festa das trombetas, que era
a quinta festa que Israel tinha ali em Levítico. Por isso que ele cita aqui, tem esperado por algum tempo para falar sobre o tema das 7 trombetas no livro de Apocalipse. E agora vamos repassar isto um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião, porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre estas coisas. Não me permite falar sobre estas coisas. Agora, irmãos, veja bem, antes de seguirmos aqui, eu quero que vocês observem que eu vou ler aqui, vocês fiquem nesse parágrafo 35 por um momento, nesse parágrafo 35, e eu vou ler aqui, vocês não precisam ler, mas eu quero que vocês escutem, porque ele fala, na mensagem que ele prega, uma semana depois dele pregar a festa das trombetas, ele especifica um pouquinho mais o porquê que Deus não estava permitindo que ele, então, arrumasse o lugar para pregar sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Então, ele fala assim, Então, ele disse, como ele não me permitiu pregar as 7 trombetas, eu já estava pronto para anunciar isto. Tinha as salas prontas, todas as coisas para ir pregar as 7 trombetas. Ele disse, e eu disse, há algo que me deixa muito inquieto. E eu disse, continuamos trabalhando, e Billy e todos nós, nos esforçando para deixar o edifício pronto, com ar-condicionado, para esta próxima semana, para pregar as 7 trombetas. Tínhamos 8 dias, ia ser no auditório da escola, mas o Espírito Santo não me deixou fazer isto por alguma razão. E eu desejava saber o porquê. E quando entrei para orar, eu disse para minha esposa, vou orar. E ajoelhei-me, sinceramente, diante de Deus para orar. E ele revelou-me que as 7 trombetas que soaram sob o 6º selo, eu já as havia pregado. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas de que maneira? Ele vai dizer aqui. De maneira sobrenatural. E a mão de Deus em tudo. Está vendo? Elas pertencem a Israel. E nós vimos isso sobre o 6º selo. E todos vocês têm isso como a perseguição dos judeus. Então ele queria pregar sobre as 7 trombetas. Ele queria um lugar. E não dava certo. Mas por que o Espírito Santo estava impedindo ele? Porque ele já havia pregado. De que forma? De uma maneira sobrenatural. Quando? Quando que ele pregou? Quando ele estava pregando o 6º selo. Ele mesmo não havia percebido que na mensagem o 6º selo, quando ele estava pregando,
de uma maneira sobrenatural, ele já estava falando também sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Vocês compreenderam? Então, quando ele chega diante da igreja, então ele disse, eu não vou pregar sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Por que ele disse que não iria pregar? Ele já havia pregado quando? Quando ele pregou o 6º selo. Então ele não pregou sobre as 7 trombetas. Naquela ocasião, ele falou sobre a festa das trombetas. Vocês compreenderam? A festa das trombetas. Ele pregou sobre a festa das trombetas para mostrar para a igreja o porquê disso. Para mostrar para a igreja que havia uma festa chamada Festa das Trombetas e por que tinha essa festa. Porque tinha esta festa. Agora, vamos voltar de novo ali. E aí ele vai fazer uma base, agora ele vai fazer uma base. Né? Eu só li isso aqui para que vocês compreendam na sua leitura aí, né? O porquê que ele fala 7 trombetas e porquê que ele fala a festa das trombetas. Porque eu disse que nós íamos ler e estudar. Amém? Então, para vocês não se confundirem. Agora, aqueles que querem anotar também, talvez tenha alguém que gostaria. Na perguntas e resposta número 3, perguntas e resposta número 3, pregado em 30 de agosto de 1964, uma irmã faz uma pergunta para o profeta. Ela disse, irmão Brana, e sobre o nosso filho, né, desde que não está pregando sobre as trombetas, recorde da promessa que o senhor me deu pelo telefone a respeito dele e das 7 trombetas, né? Aí o irmão Brana responde assim, eu não recordo, ele disse, eu não recordo disso, eu não me lembro do que era, mas seja quem for, diga Billy Paul o que é, seja o que for que eu prometi, eu farei. Eu não me lembro. Agora, olha a sequência, irmãos, só para vocês entenderem. Vocês sabem que às vezes eu fico durante a noite e respondo umas 30 ou 40 chamadas telefônicas num período. Então, eu não me recordo de todas as noites. Às vezes, quando eu estou por aqui, então eu não guardo, seja o que for. Sobre o meu irmão católicos, obrigado. Esta pessoa é de longe daqui, da cidade, lá do Texas. Bem, irmã, se você é do Texas e você conseguir esta fita, ou se há uma fita, eu creio que não haverá fita sobre isso, mas o Brana indaga se a reunião está sendo gravada. Está sendo gravada? Então, eles estão gravando, tudo bem. Então, eu lhe direi algo, para que fique gravado, para que a irmã possa escutar. Quando você encontrar isso, recorde, sobre o nosso filho, sobre as 7 trombetas, eu não recordo. Ele está dizendo, eu não sei, não estou recordando. Eu não recordo. A não ser que eu prometi vê-lo algo durante as 7 trombetas. Se eu fiz, eu o verei. Aqui está a resposta que eu quero que vocês observem. Porque eu não preguei as 7 trombetas. Eu preguei a festa das trombetas. Aí ele disse, você compreendeu isso? Vocês compreenderam? Ele disse, eu preguei sobre a festa das trombetas, não sobre as 7 trombetas. Mas por que ele disse? Porque as 7 trombetas ele pregou de uma forma sobrenatural no 6º selo. Por isso que a leitura desta mensagem, a festa das trombetas, se não entendermos isto, você confunde depois, quando estivermos lá pelo meio, você pode confundir. Mas vamos lá um pouquinho na base agora. Vamos ali no parágrafo 36. Então, ele começa a dizer sobre a pregação das 7 eras. Veja bem, ele começa a falar sobre as 7 eras da igreja. 7 eras da igreja. Eu comecei a notar na pregação das 7 eras da igreja qual é a previsão, ele fala padrão, ou a previsão de tudo que Deus ia fazer pelas igrejas. Nós temos ouvido muito sobre as 7 eras da igreja. Através das igrejas e colocando-as em posição. As 7 eras da igreja. Os primeiros 3 capítulos
do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos da igreja. Então ele vai fazer aqui, irmãos, rapidamente, ele vai, que eu li em outras mensagens, ele vai mostrar o livro de Apocalipse, né, a forma que está dividido. Então ele disse assim, então, ele disse, os 3 primeiros capítulos, né, os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse, revelam todos os acontecimentos da igreja. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos, vindo à terra. Aí ele disse, então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que seguirão a isto. Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Nessa partezinha aqui, né, que ele fala desta base, né, vocês vão entender que ele fala sobre o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, ele vai até o 4º capítulo de Apocalipse. Ele diz, então você vê que aqui trata das eras da igreja, e a igreja sobe. Porém, você vê que no 4, aí vem o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 19. Aí você vê a igreja retornando no 19 para o milênio. No 19, ela está retornando para o milênio. Aí depois, né, você vai observar que ele disse que haverá anos seguintes. Nós já estudamos sobre 20, 21, 22. Nós vemos os 1000 anos que Satanás é atado, né? Depois ele é solto, depois tem o julgamento do trono branco. Nós vemos que tem a batalha do Armagedon, tem a batalha do Gog e Magog. Nós já estudamos isso. Amém? Então, ele fala aqui, né, num breve resumo, aqui é um breve resumo, aqui do livro de Apocalipse, né, repartindo ele. Porque você vai encontrar que Apocalipse, capítulo 10, verso 7, fala do 7º anjo, não fala, irmãos? Fala do 7º anjo. Está lá em Apocalipse 10, verso 7. Por quê? Nós vemos que o livro de Apocalipse, você não pode ver ele, né, de uma forma, vamos dizer assim, sistemática. São acontecimentos, são visões que vão sendo dadas, e que aquilo, diz o profeta, fala de coisas que foram, né, coisas que hão de ser e coisas que são. Coisas que foram. Você vai ver que quando Jesus mesmo falou sobre Elias, perguntaram sobre Elias, que era João Batista. Lembra que os discípulos perguntaram sobre Elias, e os discípulos não haviam captado que era João Batista? A resposta de Jesus foi assim, eis que Elias virá primeiro. Não foi isso? Não sei se vocês estão entendendo. Então, tá, e depois logo ele disse, eis que Elias já veio. Para entender. Não, eis que Elias virá, e eis que Elias já veio. Então, nós vemos, né, que Jesus, quando leu o livro de Isaías perante aqueles escribas ali, e sacerdotes, ele leu até metade de um versículo. Aí disse, essa primeira metade fala da primeira vinda, a segunda metade fala da segunda vinda. E olha o espaço de tempo que tem. Malaquias 4 fala de quanto Elias? 2 Elias. E olha o espaço de tempo que tem de João, né, Batista, que é o 4º Elias, né? Deixa eu ver, Elias, Eliseu, João Batista, o 3º Elias e o 4º Elias.
Olha a distância que tem um do outro. 2.000 anos, né? De João Batista até vir o irmão Branham. Aí você vê no mesmo versículo ali um espaço de 2.000 anos, né? No mesmo versículo. Então tem que ter, como disse o profeta, né? Tem que ter, então, uma mente, né? Um discernimento. Como diz, tem que ter a mesma... Como que ele fala da mulher, da viúva, né? Tem que ter o mesmo calibre, uma percepção profética, para entender. Então, ele dá aqui, né? Só para aqueles que estão lendo e gostam de ler e vão anotar aí para que você entenda. Então, ele começa a dizer sobre as eras da igreja, aí ele fala sobre o livro de Apocalipse, como que é. E então, quando terminamos com o livro da revelação da igreja, o que Deus fez, aquelas 7 igrejas, as quais estavam em sua infância, né, ou sua sombra, na Ásia Menor, então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos os mistérios ali, como ele restaurou sua igreja no decorrer da história. Se vocês não têm as 7 eras da igreja em fita, seria bom se vocês a ouvissem. E em breve elas estarão em forma de livro. Então, simplesmente deixando isto neste ponto, e presumindo que depois de um tempo nós iríamos pregar sobre os selos, não sabendo o que os selos eram, então ele disse assim, ó, ele disse, eu preguei sobre as eras da igreja, depois das eras vem o quê? Depois das eras vem o quê, irmãos? Vamos lá, depois das eras vem os 7 selos. Não esqueçam isso, irmãos. É fácil. 7 eras, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Está lá no livro do Apocalipse. 7, 7, 7, 7, né? 7 mensageiros, 7 estrelas, né? 7 igrejas, 7 eras, 7 selos, né? 7 trombetas, 7 taças, né? Então, quando ele prega as 7 eras, ele vai dizer assim, ó, preguei sobre as 7 eras, eu ia pregar sobre os 7 selos, não sabendo o que os selos eram. Ele disse, eu não sabia. Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. Ele vai dar um comentário aqui no parágrafo 40. Ele vai dizer, eu tinha a minha própria ideia, como todo um ministro, por ler, talvez, o que os outros homens tinham dito. Qual a ideia que ele tinha, irmãos? Ele tinha uma ideia do que era os 7 selos. Ele tinha uma ideia, ele disse, por ler outros livros, como todo ministro, o que os outros homens tinham dito, e crendo, tanto quanto me era possível, como eles, sobre as coisas que tinham esboçado, né? Suas conclusões. Então ele disse assim, ó, eu tinha lido o livro do senhor Smith, Uriah Smith, o qual é o professor adventista. Então ele disse aqui, eu li o livro dele. Eu gostaria que todos pudessem compreender isso nesta noite. Para que ele tinha lido o livro do Dr. Smith? Para quê, irmãos? Vamos ver se vocês estão captando aí. Para quê, Adriano? Ele leu para pregar sobre os 7 selos. Ele disse, eu vou pregar sobre os 7 selos? Ele disse, eu tinha pregado as 7 eras. Ele disse, e agora eu vou pregar sobre os 7 selos. Então eu vou pegar os livros, vou ler e vou pegar o esboço, né, de cada um que eu ler. E ele disse, eu li esse livro aqui. Então,
como disse, ele não estava plagiando nada. Sabe o que é plagiar, né, irmãos? Sabe? Plagiar, né? Ele não estava plagiando nada. Ele estava confessando aqui, dizendo, eu li sobre o livro do senhor Smith, o qual é um professor adventista. Eu tinha lido seus pensamentos sobre isto. Eu tinha lido os do senhor... Esse nome é Larkin, né, Rebeca? Larkin, né? Vê para mim quem é que eu esqueci de ver. Eu tinha lido, tantos diferentes, não só dele, né? Vários, tantos diferentes, de seus comentários sobre isto. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Lembra que o profeta disse, se você não fala amém, eu fico meio complexo aqui, né? Não é verdade, irmãos? Vocês estão entendendo? Tá. Ele leu outros livros, irmãos? Ele está dizendo, eu li outros, sobre os seus comentários. Mas, de um modo ou de outro, eu pensava ter um pequeno ponto de vista disto. Eu mesmo. Que poderia ser diferente em certos lugares. Mas, tentando uma vez, ele disse, uma vez eu fui tentar pregar sobre esse tema, ele disse, apenas falando, né, desses 4 temas dos 4 cavaleiros, eu preguei sobre isto 4 noites. Uma sobre um cavalo e os outros. Você está entendendo o que ele falou, irmãos? Eu disse, eu peguei os livros, eu li. Ele disse, e certa vez, ele disse, eu fui falar sobre o tema e preguei 4 noites sobre isso. Mas então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dada uma visão. Foi-me dada uma visão, a qual está na fita, como todos vocês sabem. Senhores, que horas são que eu deveria ir a Tucson? Então ele está... Penso que ele está explicando para a igreja, né, mostrando para a igreja, irmãos, falando para os irmãos, aqui, mostrando para eles, olha, eu gostaria que vocês entendessem, parece meio infantil eu falar que eu tenho que seguir a liderança do Espírito Santo. Ele disse, eu preciso seguir a liderança do Espírito Santo, porque eu preguei sobre as 7 eras. Ele disse, aí, quando eu fui pregar sobre os selos, eu comecei a ver né, os esboços e anotações, e os livros, e muitos livros, como disse esse Dr. Larkin aqui, ou Larkin foi um escritor batista, que ficou famoso por seus livros sobre a segunda vinda de Cristo. E quando pesquisa pelo nome, aparecem alguns textos que dizem que o irmão Branham plagiou seus estudos. Vocês estão compreendendo, irmãos? É muito importante isso. Eles falam que o irmão Branham copiou os estudos. Não é sério isso, irmãos? Mas ele está dizendo aqui que ele pegou mesmo os esboços e fez isso e tal. Mas ele vai explicar aqui, depois, que ele pregou sobre isso 4 noites. Tem uma mensagem que eu não me recordo agora se é as 7 eras da igreja, né? As 7 eras, a mensagem às 7 eras, não o livro, nem a pregação, que ele chama o cavaleiro de Apocalipse, do primeiro selo, Apocalipse 6, de Jesus e ao anticristo. Quem lembra que ele fala sobre isso? Então veja que ele está dizendo aqui, ele disse, eu peguei
como ministro, comecei a ler esses livros, e li esse, li aquilo, e li outro, e fiz um esboço, peguei o meu ponto de vista, e tudo, e eu preguei sobre isso. Ele disse, mas, ele disse, quando ele estava para pregar sobre os 7 selos, ele disse, foi-me dada uma visão antes. Então, aquela mensagem, senhores, que oração, é uma mensagem concernente a uma visão que ele havia tido. Uma visão que ele havia tido. Vocês lêem depois. É uma visão que ele havia tido. Que ele deveria ir para Tucson, Arizona. Quantos lembram disso? Estamos repassando isso, né? E lá atrás no deserto, em cima da montanha, onde eu estava com alguns irmãos, falou acerca de uma grande explosão que ocorreria. 7 anjos desceram. Eu, pensando eu mesmo, que este era o fim da minha vida. Disse a minha esposa para ficar com Billy e o que fazer com as crianças e assim por diante, até que nos encontrássemos novamente lá do outro lado. Então, quando ele teve aquela visão, deste grande estrondo, e esses 7 anjos, que ele estava, nessa mensagem, senhores, que oração, ele conta isto, ele está dizendo aqui que o motivo desta visão é que ele deveria ir para Tucson para receber o quê? Para receber a visitação desses 7 anjos, aonde seria revelado os 7 selos. Aí ele iria voltar para Jeffersonville e pregar sobre os 7 selos. Também ele disse, lá no Cânion Sabino, ele disse, um dia, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava de pé com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disto. Eu fiquei ali parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. E isso deixou-me com uma voz que disse, essa é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isso era a palavra na mão. Vocês estão compreendendo? Então, ele está falando desses sobrenaturais, desta visitação de anjos, dessa ida para Tucson. Ele está contando essas experiências. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ele diz, dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. Agora ele vai dizer, e lá, se alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisto. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. E isso foi a revelação completa de Jesus Cristo. Totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com as Escrituras. Então, essa expressão que vocês ouvem, a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia, não que mudou-se, é que foi aberta, foi aberta, essa expressão, aberta, foi revelada a Bíblia. Ele disse, nada fora, mas tudo de acordo com a Escritura.
Aquela foi a palavra a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Vocês estão entendendo o que ele está contando? Então, quando cheguei a esta parte aqui, de pregar as 7 trombetas, pensei, bem, eu não vou tentar pensar em nada. Agora, olha o raciocínio, assim, olha o que ele está dizendo. Pare aí. Então ele disse assim, ó, eu preguei sobre as eras, né? Ele disse. Aí quando eu fui pregar sobre os selos, ele disse, até peguei os esboços de um, né? E preguei sobre, peguei o esboço de um, peguei o comentário de outro. E ele disse, eu li, sim, peguei aqui, peguei ali, mas o Espírito Santo deixou ele pregar de acordo com os comentários dos outros? Deixou, irmão? Ele disse, não. Não.